Para a Organização Mundial da Saúde, o indivíduo ativo regular é aquele que pratica alguma atividade física pelo menos 3 vezes por semana, em seu tempo livre com duração de 30 minutos. A falta de atividade física é responsável por 54% do risco de mortes por infarto, 50% por derrame cerebral e 37% por câncer, isso segundo a Organização Mundial da Saúde. O sedentarismo ainda pode causar perda de massa muscular, cansaço físico, baixa resistência corporal, dores articulares e musculares, pressão arterial elevada, alto índice de estresse, má postura. Já a prática regular de exercícios físicos traz inúmeros benefícios, tais como melhora da força, da resistência e da flexibilidade muscular, fortalece os ossos e as articulações, promove perda de peso e de porcentagem de gordura corporal. A gente tem que ter foco, dedicação para não abandonar os exercícios no meio do caminho. Além disso, às vezes a gente encontra falta de tempo para ir a uma academia, sair de casa, pegar trânsito, fazer exercícios chatos e repetitivos por meses realmente é desmotivador. Então hoje, o programa Viva Bem vai falar de uma modalidade de treinamento inovadora que vem conquistando cada vez mais adeptos, o treinamento funcional. E para conversar sobre treinamento funcional, está conosco hoje o fisioterapeuta Lucílios Martins de Souza. Seja bem-vindo! Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um prazer estar com vocês aqui. Eu tenho certeza que hoje o nosso bate-papo vai ser muito rico. Lucílios aqui é um professor muito querido por todos os alunos da PUC e também de grande ensinamento, né? A gente tenta, né? A gente se esforça para fazer o melhor possível para os alunos e passar um pouquinho da nossa experiência para eles também. Que bom, prazer estar aqui com você hoje. E a gente vai começar, Lucílios, perguntando para você, então, o que vem a ser treinamento funcional? Como que a gente poderia definir o treinamento funcional? Na verdade, Zingra, existe até uma questão de nomenclatura, porque o treinamento funcional, de fato, nós já fazemos. Quando um aluno estuda anatomia na faculdade, cinesiologia e biomecânica, ele aprende, por exemplo, que o bíceps tem a função de realizar a flexão do cotovelo. Em tese, pela a origem da palavra, então, um treinamento funcional, nós poderíamos dizer que você fortalecer o bíceps, um exercício de rosca numa academia, por exemplo, poderia ser um treinamento funcional, porque você está melhorando uma função. Então, na verdade, se deu o nome de treinamento funcional porque se associou a funcionalidade a uma capacidade. Então, acaba que não seja um erro de nomenclatura, mas um termo comum para você adotar o treinamento para a melhora de uma capacidade. Então, você às vezes tem, por exemplo, um indivíduo com dificuldade para subir e descer uma escada, por exemplo. Então, você realizaria exercícios que simulassem o subir e descer escada, para que ele ganhasse força no movimento específico de subir e descer escada. Com isso, ele estaria melhorando aquela capacidade ou a função de subir e descer uma escada. Se a gente for pegar, por exemplo, um jogador de voleibol que tenha que saltar para fazer um bloqueio, qual seria o exercício mais próximo daquele que simularia um salto para um bloqueio? Então, face a isso, criaram-se exercícios e modalidades onde você transferiria o movimento daquela capacidade de salto para um exercício que simulasse esse movimento. Daí o nome treinamento funcional. Então, ou seja, você tem uma série de exercícios onde você vai trabalhar essas capacidades, né? E, claro, que aborda muitos outros aspectos. Por exemplo, o exercício funcional, ele trabalha várias valências ao mesmo tempo. O indivíduo o exercício tem que ter uma certa ludicidade, né, no exercício. Entendi. Na verdade, assim, essas funções a gente já realiza. Sim. E aí é um treinamento para realizar as nossas funções. Exato. Que podem ser esportivas, podem ser do dia a dia, pode ser do trabalho. Com certeza. Então, se você tem um indivíduo, por exemplo, pegando a fisioterapia do trabalho, um indivíduo, por exemplo, que trabalha muito tempo sentado, de que maneira eu poderia adotar um exercício para que esse indivíduo ele melhorasse a força ou melhorasse a sua condição física para que permanecesse sentado sem dores,
sem que isso afetasse, o levasse a alguma disfunção. Então, o treinamento funcional, ele surgiu com essa proposta, de você sair daquela rotina de treinamento, de exercício das academias, você fazer um supino, você fazer um agachamento. Claro que isso também é treinamento e não, o treinamento funcional não tira o mérito dessa modalidade, mas ele surge como uma proposta de você transformar algo que seja uma rotina no seu dia a dia em treinamento e vice-versa. E onde que surgiu, Lucílio? De onde que começou, né? Onde que começou essa ideia? Na verdade, Zingra, a gênese do treinamento funcional, eu costumo dizer que você tem 3 pilares. Seria o Pilates, que surgiu lá nos anos 1920, tal, com Joseph Pilates, onde ele preconizava que todo o movimento periférico do seu corpo, um movimento de força de braços, de perna, ele deveria partir de um controle central, que seria o que ele chama de musculatura do core, ou seja, os músculos que estabilizam o seu tronco. Você trabalharia esses músculos para você ter um melhor movimento periférico de membros inferiores e superiores. Um outro pilar surgiu de vários exercícios da fisioterapia, os exercícios de propriocepção, de equilíbrio, né, de coordenação, e uma boa parte surgiu do treinamento pliométrico, que surgiu na antiga União Soviética no final dos anos 60 e início dos anos 70. Então surgiu daí, mas o treinamento funcional, ele se popularizou um pouco no Brasil via Estados Unidos. Por exemplo, como os Estados Unidos hoje têm uma grande população de obesos e super obesos, era muito difícil para um indivíduo obeso entrar, por exemplo, numa academia e fazer um leg press, fazer um supino, né, um aparelho de musculação. Pela própria ergonomia do aparelho, pega uma pessoa de 120 quilos, ficaria difícil. Então, nesse caso, o treinamento surgiu de tal modo em que nós vamos pegar aqueles exercícios que aquela pessoa obesa consiga fazer em casa e vamos colocar uma metodologia. Então, se ele tem uma escadaria na casa dele, uma cadeira onde ele possa sentar e levantar, então nós vamos usar aquela função de sentar e levantar, incorporar um método de treinamento em termos de números de séries e repetições e a partir daí você criar um método de treinamento. Então surgiu um pouco daí também, de você adotar exercícios fora da modalidade convencional das academias e com o aspecto aonde você vai utilizar uma atividade diária como método de treinamento. Então, com certeza, o treinamento funcional é uma grande arma contra o sedentarismo. Com certeza, talvez, a minha opinião, uma das melhores. Por quê? Porque envolve um custo muito baixo, você pode fazer em qualquer lugar e basta o indivíduo ter vontade de fazer. Claro que mediante, Zinga, todas aquelas orientações que a gente conhece. Procurar um profissional adequado, seguir orientações médicas, fazer exames periódicos para observar suas condições de saúde, claro, e não fazendo exercício de modo aleatório. Então, se a gente fosse pensar em quem pode fazer, qual a faixa etária, homem, mulher, quem que pode fazer o treinamento funcional? Na verdade, Zingra, todos podem fazer o treinamento funcional, em qualquer faixa etária. Se nós formos analisar uma criança, por exemplo, onde você faz um pique-pega, aquilo seria treinamento funcional. Uma queimada, por exemplo, existe uma brincadeira muito antiga que, bom, eu tô com 41 anos, eu lembro dessa brincadeira. Ah, eu brinquei também. Quem que não brincou de queimada? Né? A própria queimada, uma brincadeira antiga chamada Mamãezinha da Rua. Eu também brinquei. Né? Vocês já devem ter ouvido falar que é uma brincadeira, por exemplo, onde o indivíduo ficava uma criança na rua e várias crianças no meio-fio, onde você só poderia atravessar de um lado para o outro pulando numa perna só. Isso era treinamento funcional. Então, na verdade, qualquer faixa etária pode se trabalhar o treinamento funcional. Agora, uma coisa importante, Zinga, você pode trabalhar com o idoso, você pode trabalhar com a gestante, você pode trabalhar dentro da modalidade do indivíduo dentro do seu meio de trabalho, né, dentro da ginástica laboral, a cinesioterapia laboral, como queira chamar. Você pode trabalhar de diversas maneiras, mas o mais importante, que acima de tudo, o treinamento funcional, ele é treinamento. Ele é exercício, ele tem que ter uma rotina, você tem que ter números de repetições, séries e tudo, e o exercício ele tem que obedecer uma escala de progressão. Então você pode trabalhar com diversas pessoas, com diversas populações, desde que, claro, você tenha ali uma rotina de trabalho, uma rotina de treinamento, como qualquer outra modalidade. Então seria assim, você tem aquele caráter divertido, descontraído, que até às vezes lembra uma brincadeira da gente como criança,
Mas, por outro lado, ele tem a versão de ser um treinamento, por causa das suas características, da sua rotina, da forma com a qual ele tem que ser executado. Até porque, pelo fato de ser treinamento, o treinamento ele tem que gerar adaptações, né? Uma coisa importante no treinamento funcional é que a tônica do treinamento funcional não é bem diferente, por exemplo, da musculação, onde você tem um perfil mais estético, né? A pessoa quer emagrecer, ganhar massa muscular, aumentar o volume da coxa, enfim. No treinamento funcional, você tem uma preocupação maior com a qualidade do movimento. Então você vai, por exemplo, pegar um idoso que sente dor para sentar e levantar de uma cadeira, fazer com que ele sente e levante melhor, ou sente e levante mais rápido, que ele tenha mais agilidade para atravessar uma rua, que ele consiga pegar uma panela e colocar num lugar mais alto com mais facilidade. E aí é a questão que a gente fala de ser a função, né? Reforçar a função que realmente se executa no dia a dia, né? Exatamente, essa é a ideia. Claro que volto a afirmar aqui que o treinamento funcional ele não desabona nenhuma outra modalidade esportiva. Uma coisa que eu sempre falo nos meus cursos, em eventos, palestras, enfim, é que o treinamento funcional ele é um complemento para outras modalidades. Então, quem faz musculação pode fazer treinamento funcional? Pode. Um exemplo muito simples é que, por exemplo, você pega um indivíduo que tem uma dor lombar. Você pode utilizar o treinamento funcional para fazer um reforço da musculatura lombar e com isso ele fazer a musculação, um agachamento, um exercício mais vigoroso. Então o treinamento funcional vai reforçar aquela atividade que ele realiza. Ele pode então executar a atividade isolada. Eu gosto de treinamento funcional, vou querer os objetivos que ele, né, me proporciona e eu faço só o treinamento funcional, ou posso agregar também as outras atividades e ter outros ganhos, além do que o treinamento funcional me oferece. Seria mais ou menos assim, Perfeitamente, então. O raciocínio é exatamente esse. Ou seja, houve até na época quando surgiu o treinamento funcional, de que o treinamento funcional, olha, quem está fazendo treinamento funcional agora esquece todas as outras modalidades. Não é verdade. O treinamento funcional, claro, existem pessoas que hoje só gostam de treinar treinamento funcional. Ótimo, excelente, é uma escolha. Mas existem pessoas que falam o seguinte, olha, Lucílios, eu gosto de musculação. Mas o que eu posso usar dentro do treinamento funcional que vai fazer eu não ter, por exemplo, uma lesão no ombro num treinamento mais pesado, de costas, por exemplo? Lucílios, o que eu posso fazer no treinamento funcional aonde vai me prevenir ter uma lombalgia quando eu estiver fazendo um agachamento com uma carga muito elevada? Então, na verdade, você tem pessoas, né, em que você vai ter, ser mais enfatizado o treinamento funcional e outras talvez nem tanto. Essa é a grande vantagem do treinamento funcional. Ela é adaptável para vários tipos de pessoas, ela é adaptável para outras modalidades de treinamento e até pela sua aplicabilidade. Você pode utilizar ela dentro de um intervalo de um outro treinamento qualquer. Certo. Então, se eu fosse assim, até para esclarecer para quem está nos assistindo, se a gente está achando super interessante, está gostando de saber um pouco sobre o treinamento funcional, e se eu quisesse entender assim, qual que é o objetivo, se a gente pudesse simplificar, para que serve, qual que seria o meu benefício com o treinamento funcional? O treinamento funcional, Zingra, ele traz diversos benefícios para os seus praticantes. Na verdade, a ideia do treinamento funcional é que existe uma ideia básica, é de que você nunca trabalhe uma única valência dentro do mesmo exercício. Então, o que seria valência, só para quem está nos assistindo? Perfeito. Então nós temos 5 valências físicas, né, aonde o indivíduo podem ser trabalhadas no ser humano: resistência, força, flexibilidade, equilíbrio e condicionamento cardiorrespiratório. Então, por exemplo, dentro de um mesmo exercício, eu posso trabalhar força associada à flexibilidade, eu posso trabalhar força associada a equilíbrio, força associada à agilidade, por exemplo. Então, dentro do treinamento funcional, você tem diversos benefícios. Você pode ter ganho de massa muscular? Pode sim. Embora esse não seja o objetivo principal do treinamento funcional, mas existem pessoas que conseguem. Você pode ter perda de gordura? Claro que consegue também. Isso, por exemplo, se você fizer um treinamento em circuito, vários exercícios diferentes sem intervalo. Você tem uma melhora muito grande do equilíbrio. Aonde se observa mais isso? Nos idosos. Todos eles, até o semestre passado, tínhamos uma oficina de treinamento funcional na universidade, onde nós trabalhávamos treinamento funcional com diversas modalidades ali, e o primeiro objetivo era melhora na marcha, na agilidade e no equilíbrio.
Então, Zingra, você pode trabalhar dentro daquilo que você escolher. Olha, eu quero trabalhar treinamento funcional melhorando somente a minha força. Então, você tem exercícios em que você possa trabalhar somente força. Mas a ideia é que o treinamento funcional trabalhe 2 ou mais capacidades físicas, né, no mesmo exercício.